Paz do Senhor, prezados irmãos, estamos no nosso segundo curso teológico e hoje vamos apresentar a matéria aí de teologia sistemática. Nosso pastor setorial, pastor João Pinheiro, congregação de Santa Paula, na cidade de Ponta Grossa. E vamos às aulas hoje, que Deus abençoe os irmãos e que tenham um bom entendimento da palavra do Senhor. Teologia sistemática. Todos nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de uma fome espiritual muito grande. Temos também hoje uma situação muito problemática na igreja, que é a instalação de heresias, muitas heresias chegando e adentrando ao seio da igreja. Mas Deus tem levantado um povo, eu e você, para combatermos, conhecendo a palavra de Deus, combatermos esta situação. Então, meus queridos, nós precisamos, na verdade, de uma ação do Espírito de Deus. Não basta apenas termos talentos naturais, não basta apenas termos uma compreensão que a situação está difícil, está complicada, mas o que nós precisamos realmente, entendendo todas essas consequências do que o mundo está atravessando, nós precisamos exercer a nossa influência, o nosso testemunho perante as pessoas que nos cercam, as pessoas às quais nós podemos ensinar a palavra de Deus, podemos testificar das coisas do Senhor. Então, amados irmãos, nós temos esta oportunidade. E o estudo da palavra de Deus sistemático, ele é muito importante, porque ele abre a nossa visão, ele nos dá uma visão muito ampla do que é a teologia divina, e dando esta visão, ele vai atrair pessoas que têm desejo de saber mais daquele que nos amou, daquele que nos salvou, de Jesus Cristo, e aí nós vamos também ter condições de estar falando da palavra de Deus. Então, entendemos sim e sabemos que somente o ensino correto e de forma correta leva ao sucesso. Tanto na conscientização de uma vida cristã abençoada nas mãos de Deus, como sermos submissos, aprendemos a ser submissos ao Espírito Santo, ele que rege a igreja, ele que conduz os destinos da igreja, e nós como cristãos devemos aprender a submissão ao Espírito Santo. Então temos que combinar essas estratégias de ensino com o caráter que é revelado em nossas vidas, no nosso dia a dia. Vamos incentivar então a confiança dos que nos cercam, e essa confiança ela é voltada para a Escritura, colocado na Escritura, com coerência e com o potencial que Deus tem na vida de cada um. Nós temos capacidade em Deus de mudar o mundo, começando com o mundo interior, a nossa consciência, e também levando a palavra de Deus para aqueles que estão aprendendo e aprendendo de uma forma correta. E essas pessoas vão se tornar então capacitadas também pelo Espírito do Senhor a serem evangelizadores, serem ganhadores de vidas para o reino celestial. Então, meu querido irmão, prezado, você tomou a decisão certa de estudar a palavra de Deus. Se aplique nesse aprendizado. Estude da maneira como você sabe, como você pode, estude. Nós vamos aqui, nesses cursos que estamos ministrando, relembrar muitos assuntos que você já aprendeu. Faça você a diferença na geração atual, conhecendo a palavra e passando ela para frente. Faça essa diferença. Você pode reunir os seus amigos, reunir os seus parentes,
Você pode, inclusive, comentar sobre esta própria matéria que você está estudando. Pratique, faça o que você sabe e veja que os resultados vão ser muito surpreendentes. Você será vaso nas mãos do Senhor. Divulgue a doutrina, divulgue o Evangelho, divulgue as maravilhas do céu, o que Deus tem feito na sua vida. Encoraje os outros a fazerem parte do estudo da palavra de Deus. Nós não pregamos a verdade para ferir as outras pessoas. Não pregamos a verdade para destruir as outras pessoas. Não. Pregamos a verdade para destruir o mal. Pregamos a verdade para que as pessoas não vão para o lado errado e percam a sua salvação. Pregamos para ajudar e corrigir as almas com muito amor, esperando que Deus lhes conceda o entendimento do reino dos céus. É a missão que a igreja tem. Temos que ser persistentes, resilientes, dedicados. Temos que enfrentar as barreiras, as dificuldades, os desânimos que porventura surjam ao longo da jornada de estudo. Vamos ser perceptivos, vamos ser hábeis para lidar com as dúvidas. Vamos procurar as soluções das situações que vemos pela frente com base na palavra de Deus. Não vamos usar textos fora do seu contexto, né? E o slide está nos dizendo aqui, com o pretexto de posicionamento individual, nós temos que seguir a palavra de Deus diz, por isso temos que estar estimulados para estudar, termos liberdade de pensamento para fazer perguntas, nunca ficando com dúvidas. Nós precisamos disso mesmo. Vamos tornar comum a palavra de Deus em nosso meio, filtrando, irmãos, os resultados no bom senso. Sejamos amáveis, sejamos compreensivos, sejamos sinceros. Não vamos ter uma visão exclusivista, é o meu ponto de vista e pronto. Não. Nós temos que olhar a palavra de Deus, a nossa visão tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ela é o nosso referencial. Então vamos apresentar os estudos aqui de uma forma sistemática, visando que você aprenda e vislumbre a verdade do Evangelho. Essas lições precisamos aprender, e quem tiver interesse e desejo de aprender mais ainda da palavra do Senhor, com certeza apreenderá. Então, esse estudo possa fazer você crescer e o número de salvos também cresça em qualidade, para que as pessoas possam construir as suas vidas em Cristo Jesus. Quando aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, ela vai restaurar a nossa vida espiritual, e quando buscamos viver de modo semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza teremos muitas vitórias. Com certeza. Então, meus amados irmãos, a gente agradece a Deus por todos vocês que estão fazendo parte deste trabalho. É um trabalho humilde, na verdade, mas preparado para juntos nós glorificarmos o santo nome de Deus. Você possa estar sendo abençoado desta forma. É a nossa gratidão ao Pai Celestial por este momento. O termo teologia sistemática, ele é composto aí por duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra. Então, teologia é o estudo sobre Deus. Teologia nos leva, e a teologia sistemática nos leva a um estudo sistemático de Deus. Então, tanto Cristo, a palavra viva, como a Bíblia, a palavra escrita, são o Logos de Deus. É o estudo de Deus. Eles são, Cristo e a Bíblia, são para Deus o que a expressão é para o pensamento, o que a fala é para a razão. Você pode entender isso, aluno? A teologia, portanto, é uma doutrina sobre Deus. A teologia é o estudo sobre Deus, sua obra, sua revelação.
aquilo que a nossa mente humana consegue alcançar. Então, essa observação é muito importante. O estudo teológico é sobre Deus e não de Deus. Porque, veja bem, Deus ele é um ser eterno, infinito. Nós somos criados, a criatura dele. Nós não temos condições de estudar ele, e sim temos condições de estudar alguma coisa sobre ele. Quero sugerir então que você assista este primeiro vídeo de 6 minutos de Moisés Brasil Maciel, que vem fazendo alguns comentários sobre teologia sistemática. Assista o vídeo e depois volte aqui a nossa aula pelo PowerPoint. Embora não encontremos nas Escrituras a palavra teologia, ela é bíblica. Ela é bíblica em seu caráter, né? A Escritura toda, ela vem mostrando quem é Deus e o porquê do Senhor nos amar tanto assim. Capítulo 3, versículo 2 de Romanos, nós encontramos ali no grego ta logia tou teu, os oráculos de Deus. 1 Pedro também nós encontramos essa mesma frase, mais resumida um pouco, na verdade, também falando sobre os oráculos de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 21, temos tom logon tou teu, ela vai falar sobre a palavra, que é a palavra de Deus. Agora damos como sugestão para vocês assistirem ao segundo vídeo, também um comentário sobre teologia sistemática, um vídeo bem curto, nós estamos colocando aí no grupo, vídeo de 3 minutos. Assista o vídeo, depois volte aqui para nós continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus. Nenhuma exposição sobre Deus seria completa se não contemplasse suas obras e seus caminhos no universo que ele criou, além de sua pessoa. Toda ciência provém e mantém relação com o Criador de todas as coisas, e também mantém relação com o seu propósito na criação. Toda verdade é verdade de Deus. Onde quer que ela seja encontrada, a verdade tem uma ligação intrínseca com Deus. Deus se revelou na criação, Deus se revelou nas Escrituras, e a verdade achada pelas ciências naturais e sociais, por cristão ou mesmo por pessoas não cristãs, profanos, não é verdade profana. A verdade, ela é sagrada porque ela é de Deus. A verdade vem de Deus. Toda verdade, onde quer que seja encontrada, tem peso e valor iguais como verdade. Então, como qualquer outra verdade, uma verdade pode ser mais útil em dado momento, em dada circunstância. Uma outra verdade pode ser mais útil numa outra circunstância, mas ambas verdades, aonde surgir a verdade, ela sempre vai ter valor como verdade. Muito diferente da questão da mentira. Vamos agora estudar algumas definições do que é teologia. Teologia é uma ciência, ela segue um esquema, segue uma ordem humana de desenvolvimento doutrinário. Qual é o propósito da teologia? Incorporar no seu sistema a verdade a respeito de Deus, do seu universo, a partir de toda e qualquer fonte. Essa posição teológica de Lewis Schaeffer. Uma segunda definição de Charles Hodge fala que teologia sistemática tem por objetivo sistematizar os fatos da Bíblia, fazer uma averiguação dos princípios e das verdades gerais que esses fatos bíblicos envolvem. Uma terceira definição de Strong, ele fala que a ciência de Deus é a ciência de Deus, né? Teologia é a ciência de Deus e dos relacionamentos de Deus com o universo.
E uma quarta posição fala de uma ciência que se preocupa com o infinito e o finito, com Deus e o seu universo. O material, portanto, que abrange é mais vasto do que qualquer outra ciência. Também é a mais necessária de todas as ciências. É o Shea que faz essa definição de teologia sistemática. Definições inadequadas. Para definir teologia, foram empregados alguns termos que são enganadores, são injustificados. Já se declarou que ela é a ciência da religião. Mas o termo religião, de maneira nenhuma, é um sinônimo da pessoa de Deus e de toda a sua obra. Da mesma forma, já se disse que ela é o tratamento científico das verdades que se encontram na Bíblia. Mas a ciência, embora extraia a porção maior do seu material das Escrituras, extrai também o seu material de toda e qualquer fonte. E algumas fontes não são confiáveis, mas a ciência vai lá. A teologia sistemática também tem sido definida como o arranjo ordeiro da doutrina cristã. Mas, como o cristianismo representa apenas uma simples fração de todo o campo da verdade relativa à pessoa de Deus e o seu universo, esta definição também não é adequada. Outras teologias que nós estudamos. A teologia natural, ela estuda fatos de que se referem a Deus e seu universo, que se encontra revelado na natureza. A teologia exegética estuda os textos sagrados e assuntos relacionados através do estudo das línguas originais, da arqueologia bíblica, da hermenêutica bíblica e da teologia bíblica também. A teologia bíblica investiga a verdade de Deus e o seu universo no seu desenvolvimento divinamente ordenado e no seu ambiente histórico, conforme apresentados nos diversos livros da Bíblia. Teologia bíblica é a exposição do conteúdo doutrinário e ético da Bíblia, conforme originalmente revelado. A teologia bíblica extrai o seu material exclusivamente da Bíblia. Teologia histórica considera o desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga as variações sectárias e heréticas da verdade também dentro desse desenvolvimento histórico. A teologia histórica abrange história bíblica, história da igreja, história das missões, história da doutrina, história dos credos e confissões. A teologia dogmática é a sistematização e defesa das doutrinas expressas nos símbolos da igreja. A teologia prática trata da aplicação da verdade aos corações dos homens. A teologia prática busca aplicar à vida prática os ensinamentos das outras teologias, para edificação, educação e aprimoramento dos serviços dos homens. Esse, portanto, é uma ideia para você do que é teologia sistemática. Agora você tem um exercício para fazer, que é uma coisa muito simples. O primeiro questionamento, defina o que é teologia sistemática. E o segundo, você dá 2 exemplos de teologia mostrado na lição. Encaminhe a resposta no meu WhatsApp privado. Deus abençoe você e vamos em frente. Eu quero dar uma sugestão de leitura para vocês aí que estão estudando, desejam se aprimorar na teologia sistemática. Eu coloquei aqui algumas sugestões de livros. Se você quiser ter esse livro num arquivo virtual, eu encaminho para você. Só você me solicitar no pedido no WhatsApp. Então nós temos alguns livros sugeridos aí. São livros volumosos, na verdade, mas muito importante e interessante para o aluno que quer aprender mais de teologia sistemática. Tem o livro Teologia Sistemática do Stanley Horton. Esses livros que nós estamos indicando aqui, eles pendem e são mais voltados para as doutrinas pentecostais. Ok? Conhecendo as doutrinas de Meir Perlman,
A teologia para pentecostais, Walter Brunner, essa teologia para pentecostais, ela é apresentada em 4 volumes. A teologia sistemática do Rodman William e a teologia sistemática pentecostal, essa foi editada pela CPAD e tem como o cabeça, o líder, o Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto. Mas, na verdade, são vários pastores que participam dos comentários dessa teologia sistemática pentecostal. Mas o líder, o principal aí é o pastor Antônio Gilberto. Meus amados, que Deus abençoe vocês, que tenha sido produtiva essa teologia sistemática e aprofunde-se na palavra de Deus. Muito mais Deus tem para apresentar e dar a você. Nós desejosos de aprender, com certeza Deus vai nos conceder vitórias. Em nome de Jesus, seja você abençoado. Amém.